Bom dia, bom dia, turma. Eu sou a professora Kátia Regina, do curso Ação. É com muita honra que eu venho fazer parte com vocês, compartilhando conhecimentos, experiências, nesse nosso módulo de Psicologia 2. Para quem não me conhece, eu sou a professora de Educação Especial. Sou professora em sala de aula do Fundamental, né, da Educação Básica. Sou professora de Filosofia e Sociologia da Educação, psicopedagoga clínica, trabalho nas unidades Caminho e estamos juntos aí numa ação já tem um tempo. Então, assim, é com muita gratidão a Deus que eu venho aqui nessa manhã compartilhar com vocês. Nós vamos estar falando sobre psicologia como ciência, tá? A primeira coisa que eu quero saber é quem está chegando ao curso agora, quem ainda não teve nenhum contato com a área da educação, que possa sinalizar aí na plataforma, tá? Nós vamos estar, assim, conhecendo melhor os novos alunos e aqueles que entraram e não fizeram ainda a disciplina de Psicologia 1, não se preocupem, porque os nossos módulos, apesar de serem interligados por conhecimento, eles são independentes. Então, pode ser feito de acordo com a data que o aluno se matricula no curso. Então, não se preocupe com isso, tá? Nós vamos estar falando nesse primeiro vídeo sobre a psicologia como ciência, como ela se construiu. No módulo de Psicologia 1, nós falamos que ela era ligada à filosofia, ou seja, a psicologia, na Idade Média, lá no século XIX, ela era uma espécie de interpretação do senso comum. Então, a filosofia trazia o questionamento e a psicologia ia ali tentando, como estudo, analisar aquelas realidades. Com o passar do tempo, já no século XX, as novas teorias surgiram e a psicologia passou a ser, então, científica. Por quê? Porque começou a ser levado como objeto de estudos para a área de observação científica, né? Ou seja, passou-se a estudar comportamentos, tanto de animais quanto de seres humanos. Então, hoje a nossa aula ela vai da apostila, página 1 até a página 4, parte A, tá? O material está aí na plataforma para vocês e nós vamos, assim, estar fazendo algumas abordagens. Eu separei por tópicos, nós vamos estar falando algumas coisas. E o mais nós vamos estar compartilhando com vocês aí na plataforma, em forma de pequenos debates. Nosso módulo tem 3 aulas, devido aos feriados natalinos. Nós vamos ter aula hoje, no próximo sábado e depois no outro sábado já é a avaliação na plataforma e a entrega dos trabalhos. Os temas eu estarei postando num quadro específico para que você escolha. São 4 temas baseados nas inteligências múltiplas de Gardner. Eu vou colocar aí e você vai escolher uma para você fazer o seu bom trabalho, tá? Lá eu vou explicar direitinho, passo a passo, como deve ser feito o trabalho, elaborado direitinho e enviado para o meu e-mail, ok? Não quero que coloque na plataforma, porque senão vai haver muita poluição. O mural da plataforma tem que ser específico para as explicações, para a assinatura das presenças. Eu peço que os nomes sejam digitados por completo, porque às vezes a pessoa só bota o primeiro nome e nós temos no curso muitos homônimos, né? E aí o aluno leva a falta e ele estava presente. Então, coloque seu nome completo na plataforma direitinho, na área de assinaturas de presença, tá? Quero dizer a vocês que a psicologia é uma disciplina das que eu mais gosto. Por quê? Te obriga a estudar, te obriga a pensar, analisar, refletir, e não é uma disciplina assim que você possa fazer de maneira muito prática, porque ela também é muito teórica. Então tem mesmo que se debruçar nos questionamentos, parar o que está fazendo para realmente estudar e entender aquilo que está sendo proposto, ok?
mas eu acredito muito no potencial de vocês. Quero dizer que é uma honra, mais uma vez, deixar um legado para aqueles que vêm para me substituir. Já somos colegas de trabalho. Eu costumo dizer que o aluno que se matricula no curso Ação já é meu futuro colega de trabalho, né? Então já tem que ter a mente transicionada da parte que é de aluno para profissional. Então você é um profissional da educação, você precisa ser ético, você precisa respeitar os seus colegas, precisa respeitar o seu professor, porque você está ingressando nessa profissão. Então é por aí que se começa, ok? Então vamos lá. Na página 1 eu sinalizei aqui alguns tópicos, tá? Eu coloquei assim: a psicologia é constituída de aspectos pertinentes ao homem, objeto de estudo desta ciência, a partir da busca da compreensão de si mesmo e de suas relações com o meio ambiente e com o ambiente que o cerca. Então, a psicologia, ela não estuda só o comportamento, ela não estuda só a mente, ela não estuda só as reflexões, ela estuda um contexto geral em que o homem está inserido. Então, o objeto de estudo da psicologia é o ser humano, ok? A psicologia se tornou ciência com Judith e William James, lá no final do século XIX. Judith foi considerado o pai da psicologia moderna ou científica, é a mesma coisa. A psicologia moderna, ela teve como primeiras abordagens 3 escolas: o estruturalismo, o funcionalismo e o associacionismo. Foram 3 escolas, lá no século XIX, que trabalharam as teorias psicológicas, ou seja, da mente, sendo que cada uma tinha uma vertente, ou seja, embora fosse a mesma ciência, ainda não era designado qual parte da psicologia eles estavam estudando. Então começaram aí, cada qual com a sua abordagem. O que é uma abordagem? É uma leitura, né? Uma leitura científica. Então, como era? O estruturalismo era de Tiner. Ele via como comportamental, ou seja, as atividades da estrutura cerebral. Aí já era como se fosse o orgânico, né? O órgão, o cérebro mesmo. Então ele tinha essa ciência como estudo da consciência ou da mente estruturada, ou seja, como funcionava a estrutura dentro do cérebro, né? A consciência dentro do cérebro. E era um método de análise introspectiva do comportamento, ou seja, ele procurava estruturar a consciência daquele ser humano mediante a análise do seu comportamento. Por que aquele indivíduo age assim? Por que aquele indivíduo tem esse tipo de temperamento? Por que esse indivíduo ele tem esses rompantes? Então ele começou a fazer uma análise introspectiva daquele comportamento exteriorizado, né, daquele indivíduo. Por isso que é estrutural. Ou seja, havia uma estrutura para Tiner dentro do cérebro que mostrava aquele ou justificava aquele comportamento. Depois vinha o funcionalismo de William James, né, o pai da psicologia. Para ele, a psicologia era funcional, como ciência biológica analisando os processos mentais, pelo método da técnica da obtenção de dados, dos testes mentais, dos questionários, dos relatórios do comportamento. Então, para William James, não era só observar, não era só fazer uma análise abstrata daquele comportamento, não era só achismos, mas sim um relatório, uma pesquisa de dados, um levantamento de estudos, entendendo aquele processo mental daquele indivíduo. Tá? Por isso que a palavra funcionalismo, como funciona até chegar naquele comportamento, como o cérebro funciona até chegar naquele comportamento, ou seja, qual é o gatilho, qual é o gatilho que dispara aquele comportamento, né, no indivíduo. Depois vem o associacionismo de Tordák e Pavlov. Tordák foi um pouquinho antes, acho que uns 5 anos antes, e deu origem a essa teoria.
E logo Pavlov deu continuidade. E nós vamos ver aqui que ambos trabalhavam na mesma linha, né? Para esses dois, a aprendizagem se dá por associação de ideias, partindo das mais simples às mais complexas, ou seja, é comportamentalista e experimentalista, ou seja, uma experiência é um trampolim para aquele comportamento. Então, ele traz aí uma experiência com um ratinho, ele traz aí uma experiência com um cachorro, saliva, mesmo sem ver a carne, a ração. Então, por quê? Porque foi treinado. Toda vez que se colocava lá o alimento, se tocava um sino. Então, o cão já entendia que toda vez que ele ouvisse aquele som, ele ia comer. E até que um dia ele não colocou o alimento e o sino foi tocado e a saliva veio. Então, é uma experiência anterior que produziu aquele comportamento, segundo Tordak e Pavlov, né? E após o século XX, que é o nosso século, já agora XXI, né? Bem perto de nós, surgem novas teorias da psicologia. Aí nós vamos ver aí o behaviorismo, que é a psicologia experimental, comportamental do Skinner, a psicanálise de Freud e o seu estudo do inconsciente, né? E a Gestalt, se escreve Gestalt, mas é Gestalt, que é a psicologia da forma, do ponto de vista, do todo. Tudo isso aqui, meus queridos alunos, vocês vão usar em sala de aula. Muitos professores usam isso em sala de aula e não sabem, ou não se atentam, não se lembram, mas tudo isso é usado. Por quê? Primeiro, para que um aluno aprenda, é preciso haver o quê? Um embasamento, né? Uma técnica, uma ludicidade, um recurso, algo que chame a atenção do aluno, atraia, né, a sua atenção. Então, isso aí já é experiência que ele precisa vivenciar. E essa experiência vai lhe dar um trampolim para a aprendizagem, que a gente chama de aprendizagem com significado ou a aprendizagem de âncora, né? Depois vem o behaviorismo, que também fala desse comportamento. Por que aquele aluno tem aquele comportamento? Por que ele não senta? Por que ele não para quieto? Por que essa agitação? Por que essa hiperatividade? Por que, às vezes, ao contrário, aquele aluno apático, retraído? Não estamos falando de educação especial, tá? E às vezes o aluno é especial e a família não aceita. Tem aí o processo da negação. Estamos falando de um todo. O que acontece? O professor precisa criar mecanismos, recursos pedagógicos, metodológicos para que a aprendizagem aconteça, né? Então, o behaviorismo explica aquele comportamento. A psicanálise explica, Freud explica, por que o consciente, que é aquilo que a gente tem em mente, que a gente chama de memória imediata, é imediatamente lembrada, enquanto que aquilo que a gente não quer sentir, não quer lembrar porque causa dor, causa sofrimento, a gente pensa que esqueceu, mas está lá arquivado, né? Depois vem a Gestalt, que a Gestalt mostra a nossa leitura do todo e não de particularidades. Nós vamos ver isso mais aprofundadamente aí na plataforma, na próxima aula, e depende do ponto de vista. Por exemplo, nem tudo que a gente vê eu vou dar um exemplo aqui. Peraí. Eu tenho aqui uma caneca, um copo com água, uma caneca. Quem está de frente para mim está vendo só esse lado, né? Só esse lado do objeto. Mas eu que estou atrás, eu estou vendo pela câmera tanto a frente quanto a parte de trás. Então, a caneca é um todo, né? Ó, é um todo, não é somente uma parte. E nós não podemos ver o aluno somente por um comportamento, e sim pelo todo. Como ele é no seu cotidiano? Será que todos os dias ele é assim? Vamos fazer a leitura do todo. O que será que aconteceu? Será que ele presenciou algum conflito familiar? Será que ele sofreu alguma violência física? Será que ele recebeu alguma violência emocional? Vamos questionar, vamos observar. Mesmo que ele não fale, você vai trabalhar aquele comportamento através de um desenho,
através de uma pintura, você vai observar e vai analisar. Então, a Gestalt é como se fosse uma ilusão de ótica, tá? Aparentemente, você viu todo. Ó, já vi, é uma caneca. Só que você não está vendo nem o fundo, né? Só se eu virar assim, ó. Nem o fundo, poderia ter uns letreiros aqui, ó, e você não ia ver, né? Ó, ou o fundo, ou se eu virar assim. Então, é um objeto só, ou seja, o mesmo aluno, né, que precisa ser analisado como um todo, ok? Como é o dia a dia, como é a família, como... Então, é por isso que a Gestalt é importante no seu currículo, assim como a psicanálise e behaviorismo, ok? E nós vamos ver isso mais aprofundadamente ao longo do nosso módulo. Esse módulo é muito rico, vai te ensinar a compreender até familiares, pessoas do seu convívio no trabalho. Você vai entender ao aprender, né? Não precisa ser psicólogo para saber, pelo menos, lidar com aqueles mais próximos de você. E aí é por isso que este módulo traz essa sensibilidade para a sua vida, para que você possa também, quanto profissional, ser mais sensível, ser mais observador, ser mais acessível, ou seja, a criança se sentir mais à vontade, não é, de chegar até você. Nós falamos muito em criança, né, porque é a maior parte do nosso público, mas lembrando que a sua habilitação te dá o direito, por lei, de dar aula para adultos também, na EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, alfabetização para jovens e adultos. Então, você vai lidar com todas as fases do ser humano, ok? Então, ficamos por aqui, para o vídeo não ficar muito extenso, senão demora muito para passar, não é? Nós vamos continuar nos falando. Temos um outro vídeo complementar aí na plataforma, que nós vamos também fazer, como se fosse um teste cerebral muito legal, muito interessante. E vamos até o meio-dia compartilhando conhecimento. Eu sugiro que você anote tudo que eu digitar aí na plataforma, que são esses tópicos que nós comentamos, são os pontos-chave da aula de hoje, ok? Porque eu também costumo tirar questões para avaliação do que a gente aborda aí na plataforma, ok? Então, vamos com Deus, um ótimo sábado, uma ótima aula para nós, é o que eu desejo nesse sábado, em nome de Jesus, tá? Até lá, então. Tchau!